Fala comigo, tropa. Seja todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Austin, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 8 de agosto de 2022, a nossa segunda-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Segundo amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando a nossa segunda de Clashbet pelos nossos primeiros prognósticos da Copa da Itália pelo jogo do Modena versus Sassuolo, que tem início às 13 horas. Só que antes, lembre-se, se quiser nos acompanhar nessas redes sociais acima, ou que é o link do grupo do Telegram, tá na descrição do vídeo, tá beleza? É um jogo mata-mata, esse é um jogo de ida, minha visão de jogo. Bom, ambas as equipes em 8 dos últimos 10 confrontos saiu menos que 3 gols e menos que 4,5 cartões para essas equipes. O Modena sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em sequência individual, a equipe do Modena vem a 3 jogos de vitória, a 7 jogos sem derrotas, ou seja, 7 jogos de invencibilidade, enquanto dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar, saiu menos que 5 cartões. E a equipe do Sassuolo vem em uma sequência de 4 jogos sem derrotas, em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gol, 5 de 7 venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar, 7 de 9 saiu ambos marcam e nos últimos 10 saiu menos que 5 cartões. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado, lembrando que essa equipe do Modena conseguiu o seu acesso na temporada passada aí, conseguiu subir de divisão, era a Série C do Campeonato Italiano, agora é Série B. A equipe do Modena conseguiu o acesso com 88 pontos na classificação. Já a equipe do Sassuolo é uma equipe que conseguiu a sua permanência na primeira divisão de elite da Itália. Ou seja, conseguiu a sua pontuação mínima aí de 50 pontos para a sua permanência, ficou na 11ª colocação. Lembrando que o Modena foi campeão daquele campeonato da temporada passada. Para essa partida, mesmo se tratando de equipes com níveis diferentes tecnicamente, uma equipe de nível Série A e outra equipe do nível Série B, a equipe do Modena é uma equipe forte, principalmente em seus domínios, mesmo se tratando do Sassuolo, que vem dificultando as vidas dos grandes do campeonato aí da Série A da Itália. Acredito que será um jogo aí para mais de 1,5 gols ou casa com empate ao intervalo. Probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Cremonese versus Ternana. O início às 16 horas. É outro jogo mata-mata. Últimos confrontos entre eles, nos últimos 4, a equipe do Ternana sofreu gol. Em sequência individual, o Cremonese, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Em 5 deles, saiu menos que 5 cartões. Em 4 de 5, saiu mais que 10,5 escanteio. O Ternana vem em uma sequência de em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 5 cartões. Em 9 de 10, mais que 2,5 gols. Nos últimos 3 confrontos aí, uma vitória do Ternana e 2 vitórias do Cremonese. Para essa partida, se trata de equipes que atuam em uma competição do mesmo nível, ambas as equipes é Série B aí, só que a equipe do Cremonese é uma equipe fortíssima, atuando em seus domínios. Nos últimos 6 jogos, são 5 vitórias e uma derrota. É uma equipe que sabe atuar em seus domínios. Enfrenta um Ternana e atuando fora de casa costumam marcar os seus golzinhos. Por esse retrospecto, acho plausível também um jogo para gols. O que é jogo para gols? É jogo para mais de 1,5 gol. Também é um possível jogo para o ambos marcas, sendo mais ousado. E uma possível probabilidade aí seria o 2-1 casa. Continuando, vamos agora para a Liga Profissional de Futebol da Argentina. O jogo do Central Córdoba versus Defensa e Justiça, que tem início às 11 da manhã. Só que antes, lembre-se,
Se quiser nos acompanhar em uma dessas redes sociais acima ou quer o link do grupo do Telegram, está na descrição do vídeo. Bom, na classificação, a equipe do Central Córdoba atualmente é o 25º colocado, em 11 jogos disputados, 11 pontos conquistados, tem atualmente 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, 13 gols marcados, 17 gols sofridos, enfrenta o Defensa na 17ª colocação, em 11 jogos disputados, 14 pontos conquistados, 11 gols marcados, 12 gols sofridos, somando 3 vitórias, 3 derrotas e 5 empates. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 deles, ambas as equipes sofreram gol. A equipe do Central Córdoba vem a 3 confrontos sem derrotas. Em sequência individual, o Central Córdoba, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais de 2,5 gol e também foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5, perdeu o primeiro tempo. Em 7 de 9, saiu menos que 11 escanteio. E o Defensa e Justiça vem a 3 jogos sem derrotas, ou seja, 3 jogos de invencibilidade. O último confronto entre eles ficou em um empate técnico em 1-1 e o anterior, o Central Córdoba venceu fora de casa por um placar de 3-2. Voltando à classificação, são equipes que marca e sofre gols no campeonato. Equipes muito parelhas, tecnicamente. A equipe do Defensa, na temporada passada, era uma equipe que estava atuando bem, mas nesse início de temporada não vem mostrando a sua força. Por esse retrospecto, se tratando de jogo para gols, nos últimos confrontos entre eles, vamos seguir a lógica. Um jogo para mais de 1,5 gols e mais uma vez, você que é mais usado, com ambos marca, seria plausível. E a questão de probabilidade fica a critério nessa partida. Não irei deixar uma possível probabilidade, mas vamos para o jogo do Tigre versus Rosário Central, que tem início às 20 horas. Na classificação, a equipe do Tigre é o 20º colocado, em 11 jogos disputados, 13 pontos conquistados, 17 gols marcados, atualmente 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Enfrenta o Rosário Central na 19ª colocação, 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, marcou 7 gols, sofreu 10, até o momento 14 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6, saiu menos que 3 gols. Nos últimos 6, menos que 5 cartões para ambas as equipes. E o Tigre vem a 3 confrontos sem derrotas. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. O Rosário Central vem a 3 confrontos sofrendo gol. Em sequência individual, o Tigre em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 8 saiu ambos marca. E ambas as equipes nos últimos 6 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Nos últimos 2 confrontos deu Tigre. O Tigre é uma equipe que conseguiu um empate aí, um jogo duríssimo diante da equipe do Racing fora de casa. O jogo foi 3-3. Então, essa equipe do Tigre é uma equipe que vem atuando bem aí em alguns jogos. Tem um bom ataque ofensivo, um dos melhores ataques da competição. Em compensação, também tem uma das piores defesas do campeonato. Enfrentou a equipe que marca poucos gols, que é essa equipe do Rosário Central, principalmente fora de casa. A equipe do Rosário Central tem sérias dificuldades para atuar fora dos seus domínios. E a equipe do Tigre não é uma equipe avassaladora em seus domínios, mas tem total condições de vencer essa partida. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate anula e a probabilidade 1-0 casa. Vamos agora para o Brasileiro Série A, o jogo do Coritiba versus Santos, que tem início às 20 horas. Na classificação, a equipe do Coritiba é o 15º colocado em 20 jogos disputados, 22 pontos conquistados, 22 gols marcados, 31 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Santos na 10ª colocação, em 20 jogos disputados, 27 pontos conquistados, 24 gols marcados, 18 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Coritiba é o sexto melhor mandante da competição. Em 10 jogos disputados, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 14 gols marcados, 9 gols sofridos, 20 pontos conquistados, juntamente com o Bragantino e Palmeiras, que atuou aí no último domingo diante do Goiás. Então, se o Palmeiras venceu, meu parceiro, o Palmeiras pulou aí para o segundo melhor mandante da competição. Já atuando fora de casa, a equipe do Santos é o 16º pior visitante da competição.
Em 9 jogos disputados, com apenas uma vitória, 5 empates e 3 derrotas, 6 gols marcados, 8 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. O Santos foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. Em sequência individual, o Coritiba, em 8 dos 10 jogos, foi a primeira equipe a marcar. O Santos vem a 3 jogos sem derrotas, ou seja, 3 jogos de invencibilidade. Em 6 de 7 saiu menos que 3 gols. 7 de 8 saiu mais que 4,5 cartões. Nos últimos dois confrontos, uma vitória para cada lado. Coritiba é uma equipe que não passa pelo bom momento atualmente. Só para vocês terem uma noção, essa equipe do Coritiba nos últimos 5 jogos vem de apenas uma vitória, ou seja, 3 derrotas, um empate e apenas uma vitória em casa diante do Cuiabá. Já a equipe do Santos vem de 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Nos últimos 5 jogos, apenas uma derrota. E vale considerar também que a equipe do Santos está com o Lisca aí, mais conhecido como Lisca doido, atuou diante do Fluminense em casa e foi buscar o resultado. O jogo ficou no empate aí em 2-2. O Santos estava vencendo, mas levou a virada. E a pergunta que não quer calar é: quem leva melhor nesse confronto? É o técnico Gustavo Mourinho ou é o Lisca doido? Bom, para essa partida, acredito que o Santos precisa do resultado, mesmo atuando fora de casa. É uma equipe que não consegue atuar bem fora de casa, vem de 5 jogos sem vencer. E o Coritiba, que é uma das equipes mais fortes da competição, atuando como mandante. Por esse retrospecto, acredito que o Coritiba não perca essa partida. Então vamos com a dica casa com empate, probabilidade 1-0 ou 1-1. Jogo. Vamos agora para o Brasileiro Série C. O jogo do Botafogo da Paraíba versus Figueirense tem início às 20 horas. Na classificação, Botafogo da Paraíba em 17 jogos disputados, sexto colocado e 28 pontos conquistados, 16 gols marcados, 11 gols sofridos. Enfrenta o Figueirense na na quinta colocação, em 17 jogos disputados, 29 pontos conquistados, 24 gols marcados, 16 gols sofridos. Atuando em casa, o Botafogo da Paraíba vem na décima colocação no ranking dos mandantes. Em 9 jogos disputados, 4 vitórias, 5 empates, ainda não perdeu em seus domínios, ou seja, está invicto, juntamente com ABC, Paysandu e Mirassol. 10 gols marcados, 5 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Atuando fora de casa, essa equipe do Figueirense também está na décima colocação no ranking dos visitantes, em 8 jogos disputados, com apenas uma vitória, 6 empates e uma derrota. É uma equipe que perde poucos fora de casa, mas em compensação empata bastante. 8 gols marcados, 9 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Ou seja, no geral, ambas as equipes aí estão tecnicamente empatadas. A equipe do Botafogo tem 28 pontos e o Figueira tem 29 pontos. Logicamente, está em uma posição a mais. É o primeiro confronto direto entre essas equipes. Em sequência individual, a equipe do Botafogo vem a 7 jogos sem derrotas, ou seja, 7 jogos de invencibilidade e a 3 jogos sem vitória. Nos últimos 5 saiu menos que 11 escanteios, em 5 de 6 mais que 4,5 cartões, em 6 de 7 menos que 3 gols na partida. Já o Figueira vem a 4 jogos sem derrotas e 3 jogos sofrendo gol. Para essa partida, se trata de equipes que sofrem poucos gols no campeonato. O Botafogo, nos últimos 5 jogos, é a equipe aí que em 4 jogos deles bateu menos de 3 gols na partida. Atuando fora de casa, o Figueirense, nos últimos 5 jogos, em 4 dele também bateu abaixo de 3 gols. Por esse retrospecto, acredito aí no jogo para poucos gols. Então vamos com a dica nessa partida: menos de 3 gols e meio ou um pouco mais usado, menos de 2 gols e meio. E uma dica de resultado exato: empate ao intervalo, probabilidade 1-1 jogo. Bom, tropa, esses são os nossos prognósticos. Fica agora com nossos prováveis bilhete pronto. Partiu, tropa.